Olá, como é bom mais uma vez estarmos aqui reunidos para juntos meditarmos na palavra de Deus e extrair algumas lições para a nossa vida. Nessa ocasião, nosso Pai possa nos iluminar por meio do seu Espírito Santo, tá certo? Antes de nós conhecermos qual será o tema de hoje, eu quero convidar você a orar junto comigo. Vamos buscar a presença de Deus e logo em seguida vamos nos maravilhar com aquilo que Ele preparou para cada um de nós. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, como é bom mais uma vez reservarmos esse tempo para passar contigo, para meditar na tua palavra. Mais uma vez a gente possa ouvir a tua voz por meio dos textos bíblicos e dessa forma a gente possa ter a sensibilidade e o discernimento para entender aquilo que o Senhor deseja transmitir a cada um de nós hoje. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é temor de Deus. Eu quero convidar você a abrir aqui no texto do livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Nós vamos ler aqui no capítulo 14 e o verso será o 7, que diz assim, ó: dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Esse verso está dentro do contexto da mensagem do primeiro anjo. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 14, existem três mensagens, conhecidas também como as três mensagens angélicas, que serão exatamente os três clamores que os últimos remanescentes irão fazer na terra, antes da volta do Senhor Jesus Cristo. E uma dessas mensagens é que todos os moradores da terra devem temer o Senhor. E quem é esse Senhor? É aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Certa vez, um presidente estadunidense, no ano de 1933, ele fez a seguinte declaração. Olha só o que diz: a única coisa que temos a temer é o próprio medo. Muitas vezes a palavra temor é associada à palavra medo. E aí, quando a gente passa a associar dessa forma, algumas coisas começam a ter choque. Porque com relação ao medo, de fato o medo é algo perigoso. Porque por conta do medo, muitas pessoas ficam paralisadas e quem sabe perdem a oportunidade de viver experiências extraordinárias. Veja, por exemplo, no caso bíblico, quando o Saul, junto com o seu exército, estava ali diante do exército filisteu, eles ficaram paralisados quando viram o gigante Golias. Eles não tiveram nenhuma ação, nem muito menos ousaram relembrar os feitos extraordinários de Deus. Tudo isso por conta do medo. Alguns pesquisadores, que inclusive foram mencionados na meditação de hoje, chegaram à conclusão que o medo, a cada dia que se passa, vem crescendo mais entre as pessoas do mundo. Antes, as pessoas tinham menos medo, mas isso não é mais uma realidade. Porém, quando a gente se contrasta com o texto de hoje, onde nós somos convidados a temer a Deus, as pessoas nos dias atuais, elas não conseguem mais mensurar esse temor a Deus. Hoje as pessoas têm mais medo de contrair um câncer, de ser assaltado, de atentados terroristas, coisas que podem acontecer no dia a dia. Essas têm sido mais, vamos dizer assim, o temor que as pessoas têm sentido ao invés do temor a Deus. A pergunta que nós devemos fazer é: por que é que as pessoas não temem mais o Senhor? Por que é que as pessoas, quando se deparam com esse texto, não tratam com a seriedade que merece? Um dos motivos pelo qual isso tem acontecido é porque hoje a gente não vê com tanta frequência a reflexão de textos como esse. O incentivo em priorizar o temor a Deus. Davi, eu preciso ter medo de Deus? Por que eu teria medo de Deus se eu amo Deus? Afinal de contas, se eu amo, eu não preciso ter medo dele. Aí que está o problema.
por conta dessa associação que as pessoas fazem com relação a temor e medo, é que as pessoas chegam a esse tipo de conclusão, achando que não precisa temer a Deus porque não há necessidade de ter medo de Deus. Quando, na verdade, a palavra temor não está ligada a medo, mas sim a respeito. A meditação até fez uma analogia bastante interessante, dizendo o seguinte, que quando você evita trair alguém que ama, não faz porque tem medo dessa pessoa, mas porque a sensação de magoá-la é dolorosa demais. Esse é o sentimento de quem realmente teme a Deus. Se eu e você não queremos magoar e dessa forma evitamos situações que poderiam causar esse tipo de situação, de sentimento ruim, então isso demonstra o temor verdadeiro. Em outras palavras, o respeito que eu e você temos com a pessoa destinada. E isso deve acontecer no meu e no seu relacionamento com Deus. Se você de fato o ama, o respeita, o teme, então você vai fazer de tudo para evitar de desrespeitar a autoridade, vamos dizer assim, o tipo e o significado que Deus tem para mim e para você. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus. Hoje falando sobre temor de Deus. Eu e você somos convidados a temer a Deus. Em outras palavras, a respeitá-lo, a reconhecer quem de fato Ele é e quem de fato eu e você somos. Tá bom? Quero te ver aqui no próximo encontro, no próximo Momento com Deus. Fica com Deus, até a próxima e tchau, tchau.